Olá, queridos irmãos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o pastor Paulo Júnior. Eu estou aqui para oferecer a vocês alguns livros da nossa editora e da nossa livraria Defesa do Evangelho. Talvez você possa perguntar: por que eu preciso ler livros cristãos ou livros sobre teologia ou doutrina? Só a Bíblia não é suficiente? Realmente, a Bíblia é o livro dos livros, o livro de Deus. Mas nós precisamos muitas vezes, para entender com mais profundidade a Escritura, precisamos de material de apoio. E para isso existem muitas ferramentas, muitos livros escritos por homens de Deus que podem nos ajudar. A palavra do Senhor diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Apesar do conhecimento ser muito bem distribuído e em grande quantidade através das mídias sociais, nós ainda contamos com a multidão de crentes muito ignorantes. Temos uma igreja brasileira que ainda está imergida na ignorância e crentes que não sabem doutrinas básicas, que não sabem ainda ler a Bíblia, nem interpretar a Bíblia. E assim são presas fáceis para os falsos profetas, para Satanás, para o engano religioso. Jesus também disse: errai e não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Há um outro texto também que diz, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é um chamado a um conhecimento. Em Provérbios, Salomão diz para adquirir sabedoria, adquirir conhecimento. Eu acredito que todo cristão, ele deve possuir uma biblioteca em casa. E muitas vezes quando a gente visita a casa de alguns irmãos, a gente vê, tem poucos ou quase nenhum livro. Subir a sua biblioteca é muito sofrível. Então, com um pouco de esforço, pouco a pouco, mês a mês, você pode ir comprando 1, 2, 3 livros e no final de alguns anos ter uma grande biblioteca e se aprofundar no conhecimento de Deus, dos seus atributos, das doutrinas. Isso vai ser útil para a sua santificação, para o seu amadurecimento espiritual, para a sua formação ministerial, para os cultos no lar, para até o evangelismo pessoal ou o evangelismo coletivo. E para isso eu quero apresentar algumas obras a você. São obras exclusivas da nossa editora e da nossa livraria. Você vai encontrar apenas na editora e na livraria Defesa do Evangelho, que vão ajudar muito você. O primeiro livro que eu quero indicar a você é da Mary Bick, com o título Ensine seus filhos a trabalhar, construindo uma ética positiva do trabalho em nossos filhos. Olha que tema importante. Nós vivemos um tempo do ócio, da preguiça, do acesso à internet, o celular exaustivo. Os nossos filhos hoje chegam com 20 anos e não estão envolvidos em nenhum ofício, não sabem fazer nada. Esse livro vai mostrar, vai ensinar você como ensinar o seu filho desde pequeno a ser útil, a ser disposto e se envolver em tarefas no lar, domésticas, até ser preparado para o mercado de trabalho. Então, ensine seus filhos a trabalhar, é um livro que eu recomendo. Um outro livro muito bom é um livreto pequeno, mas muito poderoso, O Soldado de Chocolate, de Charles Studi. Nossa, pastor, que título é esse, O Soldado de Chocolate? É uma repreensão para crentes moles, para crentes omissos, para crentes covardes. Esse livro é uma bomba. Esse livro vai despertar em você bravura, coragem, e vai ver que a fé cristã não é uma coisa para pessoas tímidas. É um livro que, ao ler, vai desenvolver em você coragem, vai desenvolver em você ousadia, vai desenvolver em você atrevimento e vai mostrar que o que Deus deu para você é muito mais que aquilo que você pensa, e que ser cristão e que fazer parte da igreja não é fazer parte de um povo de segunda categoria, mas são os soldados, o povo de elite do Senhor. Então eu recomendo um livro que vai avivar a sua alma. O outro livro que eu quero recomendar aqui é do Dr. Steve Lawson,
um tema muito bom. Vai te custar tudo. O que significa seguir a Jesus? Dr. Steve Lawson vai mostrar aqui o verdadeiro discipulado de Cristo, o verdadeiro discípulo. O que é renúncia? O que é tomar a sua cruz e seguir a Jesus? Então, num tempo de um cristianismo tão superficial, esse livro aqui vai mostrar para você, vai elevar o seu cristianismo, elevar a sua fé. Então, eu recomendo como ser um discípulo fiel e não isso aí que é propagado pela igreja moderna. Um outro conjunto de livros aqui muito bom é Puritanos, Toda a Vida para a Glória de Deus. É um resumo, é um livro que vai resumir todas as doutrinas dos puritanos, tudo que os puritanos ensinaram. Talvez você pergunte quem foram os puritanos. Eu tenho que, para mim, eles eram a categoria de crentes mais santas, mais maduras, depois daqueles do primeiro século, da igreja primitiva dos apóstolos. Então, temos muito que aprender com esses homens. O Dr. J. Parker diz que, comparado a nós, eles são gigantes na teologia, na piedade, na oração, na doutrina, no evangelismo. Então, eu recomendo Puritanos, Toda a Vida para a Glória de Deus. E juntamente com esse, um livro que é quase uma continuação, Puritanos, Lições sobre o Puritanismo. Aqui você vai ter biografias de Jonathan Edwards, Cotton Mather, Richard Sibbes, os puritanos mais fortes, lições sobre eles com perguntas e respostas. Então um livro completa o outro. Um é histórico, esse preto, e esse aqui é doutrinário. Então eu recomendo de todo o meu coração para você crescer na piedade e na sua teologia. Os outros livros que são da nossa editora são de minha autoria. Cartas aos Meus Discípulos, do pastor Paulo Júnior, escrito por mim. É um livro devocional. São mensagens que eu escrevi para os membros da minha igreja, para as almas que eu formei. Mensagens de encorajamento, de exortação, mensagens pastorais, muito peculiares. Quando você lê, vai ser uma injeção de ânimo para você. O outro livro que eu escolhi é Como Passar o Dia com Deus, um manual prático para a piedade cristã. O que eu ensino nesse livro? Como você dividir o seu dia, cheio de tarefa, com escola, serviço de casa, trabalho, faculdade, criação de filhos, com as coisas de Deus, com a leitura, com a oração, o jejum, a prática das boas obras, o estudo sistemático da Bíblia. Eu vou ensinar como você divide o seu dia buscando a Deus, sem comprometer os seus ofícios. Então, é um livro que ao ler você vai ver que é mais fácil do que você pensa, mesmo com uma agenda cheia, ter uma vida devocional, uma vida santa, em comunhão com Deus durante todo o seu dia. E o outro livro, o terceiro livro, O Perfil do Verdadeiro Cristão. Essa é uma obra muito boa, muito sólida. São características, marcas do crente verdadeiro. Um estudo das bem-aventuranças. Então você vai crescer no seu conhecimento, na sua piedade e vai poder ver, fazer um teste se você é verdadeiramente salvo ou não. Eu também recomendo esses 3 livros. Um outro livro muito bom é O Novo Calvinismo, Nova Reforma ou Modismo Teológico. Você sabe que está tendo uma ressurgência da teologia reformada. Grandes nomes como Augustus Nicodemos, Heber Campos Jr., Paul Washer, John MacArthur, Marcos Granconato, Franklin Ferreira, são grandes expositores da fé reformada. Então está havendo uma grande procura disso. Entretanto, um novo calvinismo tem surgido após isso, pregado por jovens blogueiros que parecem mostrar uma teologia reformada mais light, que dialoga mais com o mundo, com a cultura, que não tem um viés tão evangelístico, missionário, nem se importa tanto com oração e piedade. Esse livro vai tratar da legitimidade desse novo calvinismo, se isso é o que Martinho Lutero, o Calvino, os puritanos, Edwards, Lloyd Jones ensinou ou não. Então você vai tirar suas dúvidas, principalmente você, jovem reformado. Outra recomendação muito boa que eu dou é as nossas Bíblias. A Bíblia Defesa do Evangelho. Essa primeira Bíblia, que é com a capa de um leão, editada por nós,
não se trata de uma Bíblia de estudo, é apenas uma Bíblia convencional, mas que mostra um pouco da história do Defesa do Evangelho. E nessa versão, com a capa do escudo do Defesa do Evangelho. Então, muito boa para você dar de presente agora no Natal, na Black Friday, ou para dar de aniversário, uma leitura muito gostosa, que é as Escrituras, é claro. E por fim, também da nossa editora, lembrando, todo esse material você só vai encontrar aqui, é a série de livros de doutrina do Paul Washer. Excelente livro, principalmente O Preço. São 5 livros maravilhosos. Para quem serve esse livro? Para o pastor preparar seus sermões, para o professor de escola dominical preparar suas aulas, para o pai preparar os cultos no lar, para o estudante de seminário crescer no conhecimento, e para o crente comum estudar devocionalmente. O primeiro livro trata Descobrindo o Glorioso Evangelho, tudo sobre o Evangelho de Cristo. O segundo livro é Conhecendo a Deus, um livro sobre os atributos de Deus. O terceiro livro trata Estudando as Escrituras, um livro que vai falar do cânon, da origem das Escrituras. O outro livro é Compreendendo o Problema do Homem, a Natureza Humana. E o último livro, Entendendo a Prática do Jejum, um tema muito polêmico em nossos dias. Esses livros são de estudo indutivo, você vai ler, no final tem perguntas e respostas, você pode usar no ensino das suas filhas, filhos, até na alfabetização. Nós usamos ele no nosso colégio cristão, por exemplo, usamos no culto no lar, usamos para fazer lições com os nossos filhos. Eu recomendo então esse kit do Paul Washer. Então aqui está uma recomendação de bons livros. Lembrando novamente, esses livros você só vai encontrar aqui na editora e na livraria Defesa do Evangelho. Se você quer, também nós temos uma promoção. Todo o kit, que dá mais ou menos 15 livros, se você levar o kit completo, você vai ter 30% de desconto. Comprando avulso é o preço normal que está aí no site, mas se comprar o kit, você vai ter 30% de desconto no kit completo. Para mais informações de como comprar, como recebê-lo na sua casa, vai estar na descrição do vídeo, ok? Faça uma boa leitura, meu querido irmão. Lembrando que os lucros destinados são enviados para obras missionárias. O colégio cristão que nós temos, missionários que nós temos, um na África, temos outro na França, e outras obras de expansão como o canal, a editora, a construção de um seminário, você vai estar ajudando. Nós não visamos lucro para enriquecimento, mas todo o dinheiro é investido no próprio reino para o seu crescimento. Faça uma boa leitura e uma boa compra. Deus te abençoe. Um grande abraço.